Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 46 45, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos. Você aí que nos acompanha pelo YouTube, no nosso canal Peregrinos do Rossio, ou pelo Spotify, Evangelho do Dia. Hoje é sexta-feira, 8 de julho de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus introduz esta parte do seu discurso com duas metáforas: ovelhas entre lobos, prudentes como as cobras, simples como as pombas. A primeira serve para mostrar o contexto difícil e perigoso em que os discípulos são enviados. Por um lado, destaca-se a situação perigosa em que se encontram os discípulos enviados em missão. Por outro lado, a expressão "eu te envio" significa proteção. Também no que diz respeito à astúcia das cobras e à simplicidade das pombas, Jesus parece ligar duas atitudes: a confiança em Deus e a reflexão prolongada e atenta no modo de se relacionar com as pessoas. Jesus segue então uma ordem que à primeira vista parece marcada por uma desconfiança acentuada: cuidado com os homens. Mas na realidade significa ter cuidado com possíveis perseguições, hostilidades, denúncias. A expressão "eles te entregarão" não só alude à acusação no tribunal, mas sobretudo tem um valor teológico. O discípulo que segue Jesus poderá experimentar a mesma experiência do Mestre, de ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos devem ser fortes e resistentes para dar testemunho. A sua entrega aos tribunais deve tornar-se um testemunho para os judeus e pagãos. É a possibilidade de poder atraí-los para a pessoa e para a causa de Jesus e, portanto, para o conhecimento do Evangelho. Este aspecto positivo do testemunho é importante, caracterizado por uma fé credível e fascinante. Para que tudo isso aconteça na missão testemunho dos discípulos, é indispensável a ajuda que vem de Deus, ou seja, não se deve confiar na própria segurança ou recursos, mas os discípulos em situações difíceis, perigosas, agressivas, encontrarão em Deus ajuda e solidariedade. O Espírito do Pai é prometido também aos discípulos para a sua missão. É Ele quem neles opera
quando estão empenhados na sua missão de evangelização e testemunho, o Espírito vai falar através deles. Mais uma vez, o anúncio da ameaça retorna na expressão ele entregará. Irmão contra irmão, pai contra filho, filhos contra os pais. É uma verdadeira e grande desordem das relações sociais, a desintegração da família. Pessoas ligadas pelos laços familiares mais íntimos, como os pais, filhos, irmãos e irmãs, cairão na desventura de se odiarem e se eliminarem. Como essa divisão das famílias tem a ver com o testemunho de Jesus? Este desmembramento das relações familiares pode ser causada pela atitude diferente que é tomada dentro da família em relação a Jesus. A expressão "você será odiado" indica o tema da acolhida hostil por parte dos contemporâneos e os seus enviados. Bem-aventurados sois vós, se sois insultados pelo nome de Cristo, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Nenhum de vocês tem que sofrer como assassino, ladrão, criminoso, mas se alguém sofre como cristão, pelo contrário, dê glórias a Deus. O anúncio da ameaça é seguido pela promessa de consolação. O maior consolo para os discípulos será o de ser salvo, de poder viver a experiência do Salvador e participar de suas vitórias. E hoje a igreja celebra o beato Papa Eugênio III. Ele nasceu em Montemagno, numa família cristã rica e de nobreza italiana. Foi batizado com o nome de Bernardo Paganelli. Estudou e recebeu a ordenação sacerdotal na diocese de Pisa. Possuía um temperamento reservado, era inteligente, muito ponderado e calmo. Em 1130, ele teve um encontro com Bernardo de Claraval, fundador da Ordem dos Monges Cistercenses. 5 anos depois, ingressou no mosteiro dirigido pelo amigo e vestiu o hábito. Tornou-se conhecido e foi escolhido para abrir o mosteiro. Foi consagrado abade pelo Papa Inocêncio II. Quando este Papa morreu, o abade Bernardo foi eleito Papa. Ele assumiu o pontificado com o nome de Papa Eugênio III. Ele era o homem adequado para enfrentar a difícil e delicada situação que persistia na época. Roma estava agitada e às voltas com graves transtornos políticos. Muitas casas de bispos e cardeais já tinham sido saqueadas. Por isso os cardeais resolveram escolher o abade Bernardo, justamente porque ele estava fora do colégio cardinalício, portanto isento de pressões políticas. Mas mesmo assim, teve de fugir de Roma à noite, horas após a sua eleição. Apoiado pelo povo, o Papa Eugênio III retornou para Roma e assumiu o controle da cidade, restabelecendo a paz. Mas, infelizmente, ela durou pouco. Em 1146, teve de fugir novamente e exilou-se na França por 3 anos. Só retornou a Roma depois de receber a ajuda do imperador alemão Frederico Barbarrocha. Morreu no dia 8 de julho de 1153, depois de governar a igreja por 8 anos e 5 meses, num período complicado e violento da história. O Papa Eugênio III foi beatificado em 1872. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que o beato Eugênio III governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente dia para você e um bom final de semana.